Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Mas acho que a maior crítica de quem não acredita em religião ou quem é contra a Bíblia, eu acho que isso é uma bobagem, é que fica muito conveniente se a gente for ir mudando. Ah, não, mas não era bem assim, era contexto de época. No final das contas não acaba virando... O argumento deles não pode ser validado, tipo, então não é um livro universal, não é uma mensagem que pode ser passada se cada época ela muda. Como é que esse aspecto, legal. Como é que você explica? Todo o Velho Testamento, ele foi preparado para que você entenda o Novo. Então todas as histórias do Velho Testamento, eles vão fazer com que você tenha uma compreensão do Novo. Pensar um exemplo. Moisés, ele está lá no Egito, preso, cativeiro no Egito. De repente Deus dá uma orientação para eles. Olha, vai passar aqui um anjo da morte e vai matar todos os primogênitos do Egito. A última praga ali, né? São as 10 pragas, vai ter essa daí, a morte dos primogênitos. E aí, para que esse anjo de Deus não destrua, né, vocês que são hebreus, você vai pegar sangue, né, e vai atingir o umbral da porta, né, com esse sangue. E aí ele vai ver esse sinal e não vai entrar na tua casa. Esse sangue está tipificando o sangue de Cristo derramado na cruz. Esse sangue nos protege, nos guarda, nos livra, nos traz a remissão para nós. Então o Velho Testamento faz com que nós possamos entender o Novo. A partir do momento da crucificação de Jesus para cá, na graça, é muito simples entender a Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só isso. É isso que Deus estabeleceu. E essa é a espinha dorsal, é o amor. Né? Então não tem mais aqueles dogmas antigos, não tem mais o ritual, não tem mais que ir no templo e sacrificar o boi, o bicho. Acabou tudo aquilo. Jesus só trouxe uma prerrogativa do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Então você não vai fazer mal para o próximo porque você não quer que faça para você. E eu vou amar a Deus, eu vou honrar a Deus e os valores dele que Jesus deixou para a gente como herança. Então basicamente é isso. Esse é o Novo Testamento. Eu não entendo direito essa divisão, porque eu sou bem leigo no assunto. O que é o Velho Testamento e o Novo Testamento? Como é que o Velho Testamento, a gente conta a história antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Esse é o marcador de tempo. Hoje a gente conta o nosso calendário, o calendário gregoriano. Nós estamos em 2021 pelo calendário gregoriano. Então a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. O Velho Testamento é o anterior a Cristo, antes de Cristo. Né? Tudo que passou antes é anterior a Cristo, é Velho Testamento. O Novo Testamento, ele vem com a presença de Jesus, né? Então já havia profecias que Jesus havia no Velho Testamento. Então tudo tem implicações que vão culminar na vinda de Cristo. A partir da vinda de Jesus começa um Novo Testamento, não no seu nascimento, mas na sua morte. E quando ele morre, né, o sangue dele é derramado, aí ele diz, está consumado. A partir dali, rasga o véu do templo e começa o Novo Testamento. Né? Aí é uma nova pegada que vai ter essa questão do amor como base central. E essa divisão ela foi feita já na época ou foi depois, quando foram contar a história, que dividiram em velho e novo? Porque eu lembro quando eu era adolescente, que eu era metido ateu, não sei o quê, eu não sou mais. E eu lembro que um dos argumentos que me pegava era tipo assim, o Velho Testamento tinha um monte de cagado, falava um monte de merda, que era pra matar não sei quem, que a mulher tinha que... matava a cidade inteira, matava a mulher, criança, animal, todo mundo. Gay tinha que morrer, não sei o quê. E aí os caras viram, isso não podemos mais falar esse tipo de coisa, vamos fazer um Novo Testamento pra deixar ele mais leve. Esse é o argumento que eu ouvia, eu ficava, esses religiosos... o velho truque. Como é que é essa história? Tem sentido esse argumento? Como é que eu quebro esse argumento? Quero aprender a quebrar esse argumento. Eu não sou mais ateu. Pô. Então, na verdade é o seguinte, Jesus ele vem, estabelece essa nova aliança conosco. Então aquilo que é Velho Testamento, passou. Serve de entendimento para você, serve para compreender todos os valores do Novo. O Novo Testamento começa com a morte de Cristo. É claro que ninguém naquele momento histórico falou, vamos começar a contar a história agora. Vamos mudar a data. A data continuou sendo, pelo calendário judaico, como era contado o tempo ali. Mais adiante, quando Constantino, ele era o imperador romano, ele acaba tendo uma visão lá na guerra, ele acaba então absorvendo o cristianismo. Então, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Com o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, depois teve o Edito de Milão em 313, dizendo que todos os cristãos podiam praticar livremente a sua fé. Antes os cristãos eram perseguidos, lançados nas arenas, os leões matavam. E aí em 325 formam um cânon. A partir daí, eles começam a fazer uma nova contagem de tempo, eles vão redefinir o tempo, né?
Qual foi o momento histórico que Jesus morreu? Quando ele nasceu, né? E aí começa a vir o que a gente conhece como calendário gregoriano. O Papa Gregório estabelece um novo calendário e a gente faz uma nova contagem de tempo, né? Partindo dessa premissa. Mesma coisa a Bíblia, ela foi escrita a ato contínuo. Hoje a gente vê o versículo tal, capítulo tal, isso não tinha, né? Isso foi feito depois para facilitar o entendimento, a compreensão de quem está estudando. Então, hoje, o que prevalece hoje é a prerrogativa de Cristo. E Jesus, ele é um grande diferencial, porque além dele dividir a história, né, continuar transformando vidas, ele tem muito mais poder de transformação. Eu tenho amigos meus que são budistas e respeito profundamente, né? Mas se pegar o budismo, que é mais antigo ainda, né, você não vai encontrar nenhum desses, como eles chamam de avatar, ou Maitreya, tal, que ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a gente tem provas empíricas disso, não arqueológicas, né? Não documentais, ninguém fotografou, não tinha isso. Mas partindo do pressuposto que na época Pôncio Pilatos, que era o procurador romano em Jerusalém, havia um boato entre os discípulos de Jesus que se ele morresse, ele ia ressuscitar. Então, sabendo disso, para evitar uma revolução, para evitar um tumulto ali, porque ele seria cobrado, o imperador ia acabar com ele, o que ele faz? Ele estabelece uma guarda, né, uma guarda romana para tomar conta do túmulo. E o soldado romano, não era qualquer um, sabe? Ele tinha uma couraça aqui na frente e tinha 2 cintas de couro atrás, formando um X. Então, o soldado romano nunca dava as costas ao inimigo. Eram super bem treinados, o melhor soldado e exército do planeta naquele momento. O Império Romano só foi acabar em 476 depois de Cristo. Séculos e séculos ali de governo. Tomando uma guarda, né, um pelotão. Esse pelotão tinha no mínimo 21 soldados, altamente treinados para tomar conta de um túmulo. Então, evidentemente, seria muita vergonha para o Império Romano dizer, roubaram um corpo daqui que tinha uma pedra super pesada, né, vieram até aqui, rolaram a pedra debaixo da nossa barba, seria vexatório para eles. E o outro fator, né, quer dizer, o soldado romano ficou lá e o corpo sumiu, né, e outro fator, os discípulos de Jesus, eles continuaram afirmando que Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Ele apareceu para mais de 500 pessoas num período de 40 dias. Então, esses discípulos falaram, eu vi Jesus, eu deram a vida por Jesus. Quer dizer, se eles falassem que eram cristãos naquela época, que acreditavam em Jesus, né, eles iam ter pena capital de morte, porque eles estão cultuando alguém que morreu, né, que é um bandido, né, que sofreu a pena capital do Império Romano, foi morto pela cruz. Então, se você dissesse que você apoia o bandido, você vai ser tratado como tal. E eles não se importaram, quer dizer, eles realmente tiveram uma experiência com Deus muito forte, eles tiveram um contato muito íntimo com Jesus. Então, ninguém em sã consciência, né, falaria isso, né? Ia se dar, porque o Império Romano era cruel, eles torturavam de maneira bárbara, né? O filme do Mel Gibson acho que mais se aproxima, Paixão de Cristo, que conta realmente como é que era essa tortura, o açoitamento, né? Não era uma coisa branda. Então, eles deram a vida, então Jesus realmente ressuscitou.